tudo bem? Como você está? Esperamos que todos estejam muito bem e sem sair de casa. Logo, logo, isso tudo vai passar e poderemos rever nossos amigos. Assim como comentei no vídeo anterior, é muito importante que você estabeleça uma rotina de estudos, reservando um espaço de sua residência e um horário para realizar as atividades. Lembre-se também de realizar uma proposta por dia. Assim, você mantém um ritmo de estudos parecido com o da escola. Hoje vamos conversar sobre a sequência 2 do seu livro de atividades do EMAI. Vamos lá? Atividade 2.1. Antes de iniciarmos a atividade, você pode olhar jornais e revistas que apresentem reportagens com números grandes, como os da população de cidades, de eleitores, de torcedores do seu time preferido. Assim, veremos números com ordem de grandeza de milhar e milhões. Você pode entrar no site do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, e vá na aba Cidades. Basta entrar no link que está aparecendo aqui na tela. Lá você poderá pesquisar a população de diversas cidades brasileiras. Ou você pode consultar a reportagem do G1 que selecionamos para você, no link que aparece também aqui na tela. É importante observar com atenção alguns números e refletir. Qual é a população da cidade de São Paulo? Você saberia dizer uma cidade que possui uma população menor que 50 mil habitantes? E qual é a população da nossa cidade, Mogi das Cruzes? Você sabe? Muitas vezes, para ler número muito grande, precisamos do auxílio de um quadro em que escrevemos esse número em suas ordens e classes, como mostra a representação a seguir. Dessa forma, podemos identificar a ordem de grandeza de um número, unidade, dezena, centena, simples, de milhar ou de milhão, e fazer a sua leitura e escrita corretamente. Por exemplo, podemos ler esse número como 24.689 unidades. Colocamos assim no quadro. Começando pela classe das unidades simples. Escrevo o 9, depois o 8, o 6, o 4 e o 2. E aí temos duas dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 6 centenas, 8 dezenas e 9 unidades simples. 24.689. Construa esse quadro de ordens e classes e escreva os números 1657, 23.845, 468.743, 99.999. Observe como fica mais fácil a leitura e a escrita desses números grandes. Observando o quadro, você consegue responder: quantas ordens ele possui? Quantas classes? Qual número está na centena simples? E na dezena de milhar? Qual é o maior número? Por quê? Vamos agora para o livro, na página 16. Nela, é importante que você, estudante, compreenda e utilize as regras do sistema de numeração decimal para leitura, escrita e ordenação de números naturais. Leia o texto. Você sabe como se escreve 7,7 bilhões usando só algarismos? Caso tenha dificuldade, use o quadro valor de lugar, colocando o primeiro 7 na unidade de bilhão e o segundo 7 na ordem seguinte, centena de milhão, e preenchendo até a unidade simples com o 0. Em seguida, registre sua descoberta no espaço indicado. Na questão 2, é solicitado que escreva o número de habitantes do Brasil e o número de habitantes do estado de São Paulo. Caso tenha dificuldade, uma dica importante é utilizar o quadro valor de lugar, pois o uso desse quadro facilita a leitura do número e, consequentemente, sua escrita por extenso. Após fazer essa escrita, é importante que você reflita como pensou para escrever esse número. Atividade 2.2. Abra o seu livro na página 17. Inicie fazendo a leitura do texto e os dados da tabela. Explore a tabela. Observe e compare alguns números referentes à população de diversas regiões do país. Reflita a partir dos seguintes questionamentos. Quantos são os habitantes da cidade de Apucarana, Paraná?
E da cidade de Bom Jesus da Lapa, Bahia? Qual é a cidade que tem a população de 499.028 habitantes? Depois de observar os números, compare-os. Quais são as cidades com população maior que 200 mil? Tem alguma cidade com população maior que São Paulo? Após essa reflexão, responda as questões A, B e C no seu livro de atividades. Escreva em seu caderno quais estratégias você utilizou ao comparar os números para mostrar para sua professora. Será que foi observada a maior ou a menor quantidade de algarismos para comparar os números? E no caso dos números que apresentam a mesma quantidade de algarismos, qual seria o maior? Se você respondeu que o maior é o que se inicia pelo algarismo de maior valor, você está muito esperto. Atividade 2.3. Nesta atividade, continuamos a trabalhar com o sistema de numeração decimal. É importante lembrar que para compor números com vários algarismos, o quadro de ordens e classes facilita a organização desses números. Cada algarismo em uma escrita numérica corresponde a uma ordem, que pode ser a unidade, a dezena ou a centena, sendo que cada 3 ordens formam uma classe, a das unidades simples, dos milhares, dos milhões e etc. Vamos refletir. Quantas ordens e quantas classes tem o número 6.875? Pensando no quadro numérico, qual é o maior número possível de ser feito com 2 ordens? E qual é o maior número de 3 ordens? E por fim, qual é o maior número possível de ser feito com 4 ordens? Agora que já refletimos um pouco, responda as questões propostas na página 18. Se você tiver dificuldade em ler o número da questão A, não se preocupe. Nesse momento, é importante que escreva esse número na tabela da página 18 e leia o número escrito. Ficou mais fácil, não é mesmo? Agora é só escrevê-lo por extenso. Verifique quantas ordens e quantas classes tem esse número. Atividade 2.4. Essa atividade irá trabalhar o quadro valor de lugar e a quantidade de unidades, dezenas e centenas que tem um número. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Quando você compra uma dúzia de ovos, você compra 12 unidades de ovos. Dúzia é o nome que damos para um grupo de 12 coisas. Um outro exemplo. Digamos que eu tenha R$200. Quantas unidades de real eu tenho? É o mesmo se eu trocasse tudo por moedas de R$1? E nesse caso, quantas moedas de R$1 eu teria? Isso mesmo, eu teria 200 moedas de R$1. Mas e se eu trocasse por notas de R$10? Eu teria quantas notas? Isso mesmo, eu teria 20 notas. Veja que arrumei o dinheiro em grupos de R$10. E se eu trocasse em notas de R$100? Eu só teria 2 notas desse valor. Vamos a mais um exemplo, agora com números. Observe o número 478. Quantas unidades ele tem? Se eu tivesse que pegar 478 e arrumar em grupos de 10, quantas dezenas teria? E se eu fizesse em grupos de 100, teria quantas centenas? Agora, preste atenção a mais essas 2 perguntas. Que posição ocupa o algarismo 7 no número 478? Você saberia dizer quantas dezenas esse número possui? Você deve ter respondido que o número 478 tem 47 dezenas. Ou seja, se eu organizasse essa quantidade em grupos de 10, eu teria 47 grupos e sobrariam 8 unidades. É importante que você perceba que o algarismo ocupa uma posição no número. Para que você compreenda melhor esse conceito, o uso do quadro de ordens e classes pode ajudar. Agora que você compreendeu que o algarismo ocupa uma ordem e que com o número posso fazer agrupamentos, é hora de fazer as atividades propostas no livro, na página 19. Atividade 2.5. Com certeza, você já ouviu falar da dengue.
Assim como estamos tendo cuidado em relação à Covid-19, é importante nos atentarmos a outras questões de saúde, mantendo os ambientes limpos e arejados e priorizando a higiene pessoal. Abra o seu livro na página 20 e observe a tabela com casos de dengue ocorridos em alguns estados brasileiros. Observe o quadro e responda. Em São Paulo, quantos foram os casos de dengue ocorridos em 2017? E em 2010? Houve um aumento ou uma diminuição do número de casos em relação a 2017 e 2018? De quantos? Depois de observar a tabela, é hora de realizar a atividade. Responda as questões no livro. Lembre-se de registrar suas atividades com a data, para que a sua professora possa acompanhar o retorno das aulas. Atividade 2.6. Você conhece uma forma diferente para escrevermos um número com muitos algarismos? Já prestou atenção em notícias em que está escrito, por exemplo, 900 mil pessoas ou 900 mil reais? Este número não necessariamente está exato. Ele pode ser, por exemplo, 887.533 ou 938.246. Por que será então que o jornal se utiliza dessa forma de escrita, 900 mil? Como você explicaria esse procedimento? Quais são as suas vantagens? A combinação de números e palavras facilita a compreensão da grandeza numérica, além de economizar espaço retirando os zeros. Pois ao invés de escrever 30 seguido de 9 zeros, é melhor escrever 30 bilhões de pessoas. Existem arredondamentos para mais ou para menos, dependendo da magnitude do número e da proximidade com o número redondo mais próximo. Agora que você já entendeu essa história de arredondamento, já pode fazer as questões 1 e 2 na página 21 do seu livro de atividades. Você sabia que o arredondamento na resolução de cálculos facilita e muito o cálculo mental? E também permite uma resposta aproximada. Veja o exemplo. 8.747 mais 6.225. Vou aproximar o primeiro para 9.000 e o segundo para 6.000. Quando somo os dois, encontro 15.000. Se fizermos o cálculo exato, 8.747 mais 6.225, o resultado será 14.972, que é quase 15.000. O meu arredondamento está adequado. Experimente fazer esse tipo de cálculo com outros números, mas lembre-se de arredondar antes de usar a calculadora. Agora, realize a questão 3 na página 21. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, entre em contato com o professor pelos canais de comunicação disponibilizados pela escola. Eles estão a postos para ajudá-los. Tire fotos de suas atividades e poste nas redes sociais com a hashtag #SouAlunoDeMogi. Nós gostaríamos muito de acompanhar a realização das tarefas. Muito obrigada e até a próxima! Pratique seus conhecimentos de língua portuguesa e matemática no site dos Simulados. Acesse www.simulados.se-pmmc.com.br e entre com o seu RA e a data de nascimento. Aproveite também para aprender o inglês junto com o Migo. Acesse www.migo.se-pmmc.com.br e comece a jogar. Você também acessa com o seu RA e a data de nascimento.